Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Vamos gravar mais um vídeo, pedir para Deus abençoar as nossas vidas. Vamos orar. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração primeiro e ler a palavra e conversar, né, sobre as coisas de Deus, que é muito gostoso a gente ouvir, a gente meditar e a gente refletir sobre Deus, sobre as coisas que aconteceram no passado e até hoje acontecem em nossas vidas. É maravilhoso servir o Senhor. É muito bom estar na presença de Deus. Então, vou fazer uma oração para nós, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, por as tuas bênçãos em nossas vidas, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por cada pessoa que vai entrar nesse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa falar com nossos corações, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, Senhor, nos dar direcionamento, que o Senhor possa, Senhor, tocar no mais profundo do nosso ser, das nossas almas, e que haja libertação entre nós, que haja salvação, que haja, Senhor, o manifestar do Teu poder através do Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua vontade, nos ajuda, Pai, a obedecer a Tua lei, os Teus princípios, o Teu caminho, e que consigamos alcançar, Pai, aquilo que o Senhor designou para nossas vidas, Pai. Nós já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 13, do 13 ao 17. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. Ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega, e disse: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comendo com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Graças a Deus, que coisa linda, né? Então, o Senhor Jesus ali estava sendo seguido por uma grande multidão, pessoas que de todos os tipos, né? E ali havia também os fariseus, que gostavam de julgar. Eles gostavam de religiosidade. Eles eram os religiosos, né? Eles eram aquelas pessoas que tinham, assim, uns costumes, umas formas de tratar com indiferença quem não era da mesma fé deles. Ai, desculpa, tô com a garganta meio ruim ainda, tá? Esse tempo atrás fiquei quase uns 2 meses com a garganta meio ruim, meio rouca, mas graças a Deus já passou. Mas ainda tá meio, né, quando vem né, fica meio difícil, assim, para entender direito. Mas voltando a falar, então aí o que aconteceu? Os publicanos, na verdade, eram os fariseus, né? Eles eram os religiosos daquela época, onde o jeito deles tinha que ser assim, tinha que, sabe, eles sempre queriam achar em Jesus algo para
dizer que estava errado, então eles tinham o costume de guardar o sábado, sábado eles não gostavam de trabalhar, e Jesus veio para desfazer, sabe, desconstruir algo que já estava firme na vida deles, eles viviam isso. Eles tinham uns costumes assim que Jesus veio e começou a mostrar que não era da forma que eles queriam, né? Que não era assim, não tinha que ter uma regra muito assim certa de ficar sendo cada coisa de um jeito que não poderia mudar, que não poderia fazer de uma forma diferente. E ali eles pensavam que Jesus estava errado por se assentar com os pecadores, né? Por estar ali junto dele pessoas que realmente eram pecadores, eram os mais desprezados da sociedade, os mais rejeitados, naquela época era assim muito comum as pessoas serem apedrejadas, né, por cometer pecado, por ser umas pessoas, qualquer coisa que fizesse de errado ali, eles já eram julgados e condenados ali pelas pessoas mesmo, né, pelos religiosos, né. Então, Jesus veio para mostrar que a religião não, não tá certo isso, tá errado. A religiosidade, na verdade, né? A gente tem que servir a Deus, tem que ter uma igreja, mas tem que estar ouvindo a palavra. Mas, assim, esse negócio de separação dentro da igreja, essa coisa de, ai, uns é melhor que os outros, sabe? Tem aquela coisa, às vezes a gente vê isso, até em dias de hoje, né? É uns querendo atrapalhar o outro, é um querendo roubar o lugar do outro, já aconteceu de eu ver esse tipo de coisa, né? Entre os próprios membros, assim, tem aquela competição, aquela coisa. E isso se chama religiosidade, né? Religiosidade. Então, não é da vontade de Deus isso. Porque Jesus ensinou. Jesus ensinou que ele veio para os enfermos. Ele veio, os enfermos precisam de médico, não os que estão curados. Em outras palavras, Jesus veio para os que estavam perdidos. Mas a gente tem que entender também que estar perdido, digamos assim, no sentido de pecado, de viver uma vida longe do caminho de Deus, mas o coração da pessoa às vezes está ali, né, necessitado de uma ajuda, necessitado de Deus estender a mão, necessitado de uma palavra, necessitado de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a fé, né, de ter uma aproximação de Deus. E muitas das vezes as pessoas não se importam com isso, né? De tentar se aproximar daquela pessoa que está mais jogada lá embaixo. Eu fico vendo muitos moradores de rua, né? Eu tenho assim, fico pensando, poxa vida, né? Por que eles estão ali? Por que eles estão numa condição tão assim, vulnerável, tão jogado, que a maioria das pessoas nem se importa? A maioria de nós, né? Nós todos. Eu não posso falar de um ou de outro, porque eu me incluo também. Eu fico pensando, poxa, era pra gente tentar, sabe, trazer essas pessoas para perto de Deus. Era pra gente ajudar mais. E eles estão naquela condição ali já para mostrar que nós, que estamos aqui um pouquinho mais acima,
Às vezes a gente é ignorante, né? A gente ignora o óbvio, né? Pessoas que realmente precisam, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão por aí só na diversão do mundo, eles estão precisando de socorro. E às vezes a igreja ela fica muito ali naquela coisa de é só a igreja, só aquilo ali, aquilo ali. E tem tantas pessoas lá fora precisando de ajuda, precisando de uma palavra de Deus, né? E isso que Deus fala para nós essa noite. Ele quer que a gente aprenda a olhar como ele quer que a gente enxergue, da forma que Jesus enxergava as pessoas. Jesus não fez separação. Ele não faz acepção de pessoas, né? A gente só precisa tomar cuidado com o engano do mundo, que nem eu falo sempre, que tem coisa que é enganosa, mas é importante a gente cuidar uns dos outros. É importante falar de Jesus, é importante ajudar, porque tem muitas pessoas que não são cristãos e ajudam. Tem muitas pessoas que não são cristãos e levam uma cesta básica, levam um alimento para alguém que está com fome. Vai procurar os realmente necessitados. E nós que servimos a Deus, muitas das vezes não fazemos isso. Muitas das vezes a gente prefere fingir que não está vendo e olhar só para o que está ali, né? Tá fácil. Porque tem muitas pessoas que é assim. Tem muitas pessoas que mesmo dentro da igreja, ela pega e ela em vez de pegar e tentar ganhar almas para Jesus, ela tenta tirar os membros de uma igreja para levar para outra, só para dizer que tirou dali e colocou aqui. É soberba. Isso se chama os fariseus, né? Os fariseus eram assim. Eles ficavam procurando uma forma de dizer que Jesus estava errado, de dizer que não era daquela forma que Jesus estava fazendo que estava certo. Então, eles sempre achavam que achavam um jeito de falar mal, de querer criticar o que Jesus fazia. Mas Jesus estava cuidando de quem realmente precisava de cuidado. Ele não estava ali só cuidando dos que estavam bonitos, que estavam prontos, né? Que estavam dentro da igreja e estavam lá falando a palavra de Deus, mas com uma certa ironia, né? É importante a gente parar para pensar nisso. Pensar que tem muitas pessoas que precisam de Deus. Muitas pessoas que não têm o conhecimento, ou até têm, mas não têm força de buscar, não têm força de lutar para vencer esses impedimentos espiritual. E é por eles que nós temos que orar. É por eles, é atrás deles que nós temos que tentar mostrar o caminho do Senhor. Que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que comes e bebes com eles, os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Sim, os pecadores. Ele veio chamar os mais pecadores.
É através da vida do que é mais pecador que Deus faz grande obra. É na vida daquele que muitas das vezes a gente olha e fala, não tem jeito, esse não quer nada com Deus, e muitas vezes a pessoa não quer mesmo, porque ela é sincera, ela tá vivendo a vida dela. Mas nessa sinceridade, ela, por mais ruim que seja, por mais difícil que a pessoa seja, lá no fundo, quando Deus entra, Ele trabalha, Ele transforma, e Ele faz um vaso novo, para glorificar o nome dEle. Vamos ficar com essa palavra e vamos agradecer a Deus por isso, por Deus ter misericórdia de nós. Porque a maioria dos servos de Deus também, muitos, já foram muitos pecadores e somos pecadores, né? Mas muitas das vezes a gente rejeitou a Deus também. Muitas das vezes nós tentamos fazer a nossa própria vontade, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus está te alcançando também agora. Creia. Creia que Deus veio para você. Se você está no pecado, se você está numa vida muito diferente do que você acha certo, porque às vezes você olha para uma outra pessoa e fala, nossa, aquela pessoa tem uma vida perfeita, ela vai para a igreja, ela é isso, aquilo, ela tem tudo ali, e ali você fala, não, isso daí não é para mim. Mas é para você sim, porque Jesus veio para os pecadores, é para mim e para você. Ele veio para os doentes, doente de espírito, de alma, doente fisicamente, o Senhor veio para nós. O Senhor nos curou. O Senhor vai nos curar. O Senhor vai te curar também. O Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Não importa quem você é. Ele te ama. Ele te ama. Se você está ouvindo essa palavra, pode ter certeza que Deus tem algo lindo para fazer na tua vida. Pode o mundo inteiro te rejeitar. Pode muitas pessoas dizer que você não tem valor. Pode muitos dizer para você que você ninguém te quer. O mundo está te rejeitando. As coisas estão te apertando. Mas sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está chegando para te dar uma vida nova. O Senhor Jesus está chegando para te restaurar. O Senhor Jesus está chegando para te fazer um vaso de honra nas mãos dele. E a tua vida, tudo que você está passando hoje, vai servir de testemunho. Vai servir de testemunho para a glória de Deus. E o Senhor está fazendo uma coisa nova. Tenha fé. Acredita nessa palavra. Se inscreva no canal. Fica na presença de Deus. Fica com essa palavra no teu coração. Creia. Existe um Deus para você. Eu não sei quem você é. Não sei quem está me vendo. Eu não sei quem é você. Mas Deus sabe que você precisa. Deus tem algo lindo para a tua vida. Não desista. Não desista. Dobre teu joelho e comece a buscar. Porque Ele vai te socorrer. Ele vai fazer de toda essa dor que você está passando hoje um testemunho. Todo o sofrimento que você tem passado hoje vai ser para engrandecer a Deus. Porque é assim que o Senhor trabalha. Ele pega aquele que não é nada e Ele faz ser grande. Ele pega aquele que é desprezado, que é rejeitado, e Ele faz assentar na mesa dos príncipes. É a promessa que Ele fez. Você é um escolhido. Eu vou cantar um pedacinho de um louvor para você. Tenho certeza que vai ser bom.
Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar. Ele é mesmo um escolhido. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido. O Senhor está começando uma obra e Ele é fiel para terminar essa obra na tua vida. Creia, fique com essa palavra e seja abençoada em nome de Jesus. Amém?